pessoas das empresas e os parlamentares são exatamente os mesmos. Se nós formos à comissão que acompanha os trabalhos do Programa de Assistência Financeira, vemos que temos como vice-presidente um deputado como Miguel Frasquilho, que é simultaneamente deputado e é membro de um grupo que depende do Programa de Assistência Financeira, neste caso concreto, o Grupo Espírito Santo. Mas depois temos, na mesma Comissão Parlamentar, um deputado que é simultaneamente sócio, aliás, colaborador, perdão, do escritório de advogados, que trata das privatizações quando ele próprio fiscaliza as privatizações, que é o deputado Adolfo Mesquita Nunes. Ou seja, estes senhores deputados de manhã estão nas suas empresas, nos seus escritórios de advogados, a tratar dos negócios que depois à tarde vão fiscalizar para o Parlamento. Isto não é obviamente sério. Bem, então a nível de advogados é realmente dramático. Os telespectadores, quando veem uma imagem do Parlamento, de facto, o que eles estão a ver é um escritório de advogados open space, porque a maioria dos deputados estão no momento em que estão no Parlamento, aqueles computadores que eles têm lá, e de facto servem para eles tratarem dos seus processos dos próprios escritórios. Portanto, isto é um nível de promiscuidade inaceitável. Que um deputado simultaneamente deva lealdade ao eleitorado que o elegeu e fidelidade à empresa que lhe paga, porque há aqui um conflito de interesses patente. Em última análise, devia ser o Presidente da República que tinha que ter aqui uma palavra, na medida em que é ele o responsável pelo regular funcionamento das instituições. Eu não me parece nada regular que uma pessoa esteja na condição de parlamentar a fiscalizar a sua própria atividade. Os outros países são os bancos centrais que supervisionam a banca privada. Em Portugal são os bancos privados que têm representantes no Conselho Consultivo do Banco de Portugal, cuja missão é pronunciar sobre a atividade do banco. É inexplicável. Nós temos uma pessoa como Almerindo Marques, que está ligado ao Grupo BES e simultaneamente está no Conselho Consultivo do Banco de Portugal. Já para não falar do próprio António de Sousa, que durante muito tempo era a figura máxima que representava os bancos privados e também tinha assento no Conselho Consultivo do Banco de Portugal. Isto é inconcebível. Isto, na Suécia, metade destas pessoas estariam presas só pelo facto do conflito de interesse em que se encontram. Em Portugal, há uma certa complacência da classe política relativamente a esta matéria. Há outro país que tenha dívidas da dimensão da nossa, que pague taxas de juro como nós pagamos, nós, Estado, à banca. Porquê? Porque há um predomínio da banca sobre a vida política. Nem há as parcerias público-privadas. Olha, veja, parcerias público-privadas, há deputados que têm ligações ao setor imobiliário, portanto são parceiros de setor dos principais atores que são justamente os detentores e os concessionários das PPPs. Isto é inconcebível. Os advogados conseguem em Portugal algo que só se consegue em África e em Portugal, que é o seguinte: fazem a legislação de maior relevância económica, produzem-na e ganham dinheiro com isso. Depois passam a vida a dar pareceres para explicar a legislação que eles próprios fizeram mal. Bastará ver que o Código da Contratação Pública, foi feito por um escritório do Dr. Cérvulo Correia. Desde que está em vigor o contrato de contratação pública, o Código, esse escritório já faturou 7,5 milhões de euros a dar pareceres sobre aquilo que eles próprios fizeram. Mas isto ainda é o menos grave. O mais grave é que depois, conhecedores destas falhas, esses escritórios vão aos privados vender os alçapões que eles próprios introduziram na lei e permitem que depois os privados consigam tudo fazer. Aliás, isto até é uma incongruência até constitucional, porque quando um escritório de advogados produz legislação, ao intervir no processo legislativo, jamais poderia intervir no processo judicial, porque está a violar o princípio da separação dos poderes executivo, legislativo e judicial. E em Portugal permite-se, inconstitucionalmente, que escritórios de advogados intervenham simultaneamente no processo legislativo e depois vão à barra dos tribunais dirimir e litigar em função das leis que eles próprios fizeram. Isto, obviamente, não é sério, é inconstitucional. E o Presidente da República parece ignorar todas estas situações. A Comissão Parlamentar de maior importância económica neste momento em Portugal, que é uma comissão eventual de acompanhamento do Programa de Assistência Financeira, portanto, o Programa da Troika, se quiser. Nessa Comissão Parlamentar, quem é que está representado? O povo português não. Estão representados os bancos, estão representados os escritórios de advogados, estão representados os grandes promotores imobiliários, estão representadas as grandes empresas. Eu dou-lhe só este exemplo. Na recente privatização da EDP, que se chama-se erradamente privatização, mas alienação de parte do capital do Estado
que acabou por ser comprado pelos chineses, como nos recordamos. Quem é que estava envolvido nessa comissão parlamentar? Um deputado que se chama Miguel Frasquilho, que trabalha no banco, que é o Espírito Santo, que foi o banco que assessorou os chineses na compra. Simultaneamente, o advogado Mesquita Nunes, que é simultaneamente parlamentar, que pertence ao escritório de advogados que trabalhou para o governo nesse processo. Há ainda o deputado Pedro Pinto, que trabalha como consultor em empresas que dependem completamente da EDP. Ou seja, naquela comissão parlamentar, aqueles deputados e outros, eu estou apenas a dar estes 3 exemplos, mas poderia dar mais, estão ali a representar quem? O povo que os elegeu ou as empresas que lhes pagam quando estão a tratar de um processo desta dimensão? E repare, estou apenas a falar de um exemplo, que é a Comissão Parlamentar que trata dos assuntos de maior relevância económica, que neste momento, obviamente, são aqueles que são tratados no processo do memorando de entendimento. Quando o próprio Parlamento é ele fonte de corrupção, como é que pode ao mesmo tempo combater a corrupção? O presidente dessa comissão era um deputado, que era Vera Jardim, que era simultaneamente deputado, presidente de um banco, presidente de uma seguradora, ou seja, era simultaneamente alguém que estava no Parlamento a dizer que combatia a corrupção. E depois nas empresas em que trabalhava estava em organismos que são aqueles que mais envolvidos estão nos fenómenos de corrupção em Portugal. Portanto, o resultado dessa comissão foi, como se esperava, praticamente nulo. O que é que fez este Conselho ao fim de 3 anos? Praticamente quase nada. E o pouco que fez foi pedir à administração, aos diversos organismos da administração pública em Portugal, por esse país todo, que fizessem um plano de prevenção de corrupção para o seu próprio serviço. Ou seja, foi pedir às pessoas que beneficiam da corrupção que fizessem um plano para prevenir a corrupção de que elas são beneficiárias. Era mais ou menos como pedir a um bando de ladrões para fazer o sistema de segurança de um prédio que eles costumam assaltar. Portanto, o resultado, obviamente, não só é nulo, como é contraproducente.